Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ingrid Borba, a gente está junto nessa disciplina de Design de Superfície e Embalagem e hoje a gente vai concluir essas unidades com a quarta unidade da disciplina, falando um pouquinho sobre Design de Embalagem. A gente já estudou sobre a história da embalagem, a gente já estudou as etapas do projeto de embalagem, a gente já estudou também como a embalagem se relaciona com o comportamento do consumidor, como ela é uma importante ferramenta de marketing, questões ambientais, da embalagem, de como ela pode ser descartada, a cadeia produtiva dela. E aqui na videoaula a gente vai falar de um assunto bem específico, bem importante para a embalagem, que é a normatização e a legislação para esse tipo de artefato. É importante que você saiba que aqui a gente vai dar uma pincelada nessa legislação e nessa normatização, porque o que é que acontece? Cada tipo de produto, como a gente estudou também no material complementar, cada tipo de produto diferente tem uma normatização e uma legislação diferente. Então, assim, a gente vai ver um panorama geral, mas é importante que vocês continuem os estudos de vocês e sempre estejam se atualizando. Quais são as novas normas, as novas regras? Isso a gente não decora, isso a gente sempre se atualiza, mas é importante a gente conhecer quais são os padrões gerais, né? Essas variáveis, essas normas, elas vão depender do tipo de produto embalado, do tipo de matéria-prima que se usa, do envase, que a gente já estudou, que é quando o produto ele é colocado na embalagem, o local de transporte, entre muitas outras coisas. Mas é super importante que a embalagem ela tenha um órgão regulamentador de como ela é feita e de como ela pode sair para o mercado. Porque já imaginou um produto que, por exemplo, quebra a embalagem ou tem algum dano na sua produção e essa produção vai para o mercado, podendo infectar pessoas, crianças. Então é para isso que a legislação existe, para que não cause essa catástrofe, que a gente chama de catástrofe de usabilidade com as pessoas que vão comprar as embalagens. As regulamentações, como eu já falei, cuidam também das inovações tecnológicas, das patentes, do transporte, da padronização, das simbologias, dos impactos ambientais e dos descartes pós-uso. Uma coisa importante e muito bacana da gente saber, acho que você já viu isso em alguma embalagem aí na sua casa ou em algum lugar que você foi, um supermercado, viu aí esses símbolos, esses ícones, eles são os símbolos utilizados para embalagem, eles são normas aqui no nosso país, no Brasil, cada país tem o seu, e os nossos são esses, Então aqui, cada imagem dessa representa um tipo de cuidado que precisa ter com as embalagens, Frágil, o sentido do posicionamento, a proteção da umidade, se é uma embalagem reciclável, a quantidade de empilhamento dela e se o produto que está dentro dela é inflamável. É super importante que esse código ele seja conhecido por vocês, os designers, que vão projetar esse tipo de embalagem e as pessoas também que trabalham no transporte, na logística, na manipulação dessas embalagens no mercado também sabem o significado desses símbolos. A normatização técnica são regulamentadas por órgãos governamentais. Aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, a ABNT, o Inmetro, e eles refletem sobre a necessidade de padronizar e estabelecer normas relativas às embalagens, às matérias-primas e aos testes de qualidade. As embalagens que não atendem às especificações estabelecidas, ela vai ter uma série de consequências negativas, como eu falei anteriormente. Imagina só, uma embalagem que pode prejudicar uma pessoa que comprou. Então isso vai acarretar uma imagem muito negativa da empresa para os consumidores e pode colocar sim em risco a saúde das pessoas. Antes que você ache que isso é uma tragédia, eu vou trazer aqui outro exemplo. Os medicamentos, por exemplo, eles precisam estar
preservados dentro da embalagem dele, porque um medicamento que sofre uma alteração química, leva uma água, ele já perde a eficácia dele, ele pode até gerar danos colaterais para as pessoas que estão tomando aquele medicamento. E tantos outros produtos, imagina o álcool, se ele não tem uma embalagem adequada e pode causar, né, um incêndio ou algo do tipo. Outra coisa interessante que eu quero trazer para vocês, né, é que isso foi atualizado no Brasil, eu acho que vocês já devem ter visto, né, novo, é o novo tipo de rotulagem nutricional, que é a RCD 429/2020, né, que agora é obrigatório, eu acho que vocês já viram nas embalagens dos mercados, né, esse ícone alto em açúcar, alto em gordura saturada e sódio, né, é um novo tipo de lei, né, que uma das coisas também que precisa ter em alimentos, em embalagens da categoria de alimentos, é a tabela nutricional. E esses ícones, eles vêm ajudar, facilitar os consumidores a entender o que é que eles estão comendo, adquirindo naquele produto, naquele alimento. Então, isso também é uma inovação, uma coisa nova agora das embalagens, obrigatório, né, lei, e que é interessante também que vocês saibam que existe e é importante de ser utilizado. Outra coisa importante são os códigos de identificação e segurança. O código de segurança, né, na indústria farmacêutica, aquilo que a gente acabou de ver, evita que haja trocas nas embalagens de medicamento, a utilização indevida do remédio, né? Apresentações diferentes, por exemplo, se um remédio ele tem o dipirona, por exemplo, que é um remédio super comum que todo mundo usa, se ele é de 1 grama ou se ele é de 500. Então, todas essas informações, elas precisam estar contidas na embalagem. Desde que o comércio sentiu a necessidade de classificar as mercadorias, existiu o uso de códigos, né? Até agora a gente viu alguns códigos, aqueles símbolos, né, que protegem as embalagens. Mas existem também os códigos que são utilizados pelo mercado, que é o código de barras. O código de barras e o QR Code. O código de barras, né, ele surgiu na década de 40 com a necessidade de se criar um símbolo após a sua leitura de um padrão numérico. Ele foi definitivamente operacionalizado em 1971 e posteriormente passou a ser adotado no mundo inteiro. O código de barras também é um código que, quando o designer for projetar a embalagem, ele precisa pensar num espaço que seja útil, funcional, para que esse código ele exista e funcione bem. Quantas vezes vocês já foram no supermercado e o código não consegue ser lido? Então, é importante que vocês saibam que o código de barra ele tem uma diagramação específica no projeto de embalagem do tamanho que ele tem que ter, de onde ele tem que estar e como ele tem que aparecer, né? Podemos definir o código de barras como uma série de linhas paralelas em espaços diferentes de espessuras que codificam a linguagem binária de 0 a 1 e deve ser lido por um scanner. Aqui o exemplo mais comum de código de barras, né, que a gente vê que é o EAN-UPC. Ele é o mais utilizado, ele tem 7 números no sistema, né? Número do fabricante, a identificação do produto e o último código é o seu verificador. Mas existem outros códigos, outros tipos que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, mas é importante que vocês saibam como ele funciona, né? O primeiro número corresponde ao prefixo que identifica a organização responsável pelo código e a origem do país, e o país do produto. Os 5 dígitos, eles especificam a companhia, a empresa, o fabricante. Os 4, eles identificam o produto ou fabricante e o último dígito é o verificador final, calculado a partir dos números presentes no código. Esses são outros tipos de códigos de barra, né? O código de barra GS1 e o DATBAR e o ITF14 são outros tipos de código de barras utilizados aqui no nosso país, né? Esses aqui são outros também, né? O GS1 Data Matrix, GS1 128 e um bastante utilizado agora, né? Depois do avanço da era digital,
o QR Code, que também é um tipo de código de barras. Aqui, o que eu falei, né, é o padrão de impressão. Por ser uma normatização, o uso de código de barras, ele deve seguir rígidos padrões de dimensão, de altura, de largura, de redução, para ele não perder a legibilidade. Ou seja, não dá para inventar muito com código de barra. Ele precisa seguir, o design precisa seguir essa legislação para posicionar ele bem na embalagem. Também é indicado que o tipo de impressão seja preto e o fundo branco, ou seja, não é bom fazer, não é permitido fazer código de barra colorido. E é importante que ele sempre esteja em bastante contraste dentro da embalagem, que ele seja facilmente reconhecível. Encontrado, né? Geralmente o código de barras ele vem no cantinho inferior esquerdo das embalagens, mas ele pode se considerar uma superfície plana da embalagem para leitura mais fácil do código de barras pelo scanner, né? Aquele aparelhozinho que o pessoal usa no comércio para poder ler o código de barras. Os códigos de barras eles são super importantes porque eles oferecem automação comercial, produtividade, confiabilidade e também mais visibilidade da cadeia de suprimentos. É isso, eu espero que vocês tenham entendido a importância da legislação e da normatização para o uso de embalagens e que você possa aproveitar isso nos seus projetos que você venha trabalhar. É importante também que você sempre esteja atento, né? As novas leis, elas sempre se atualizam, como essa que eu mostrei a vocês, do alto em gordura, alto em sódio, alto em açúcar, e sempre estejam atualizados, caso vocês queiram adentrar nesse universo de produção de embalagens. A nossa disciplina ela vai acabando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do material, gostado das videoaulas. Falem lá no AVA. E é isso, a gente se vê numa próxima disciplina.